Batalha de Genipapo foi um dos conflitos mais violentos. E sim, a nossa independência não foi algo pacífico como todo mundo vende, os livros de história Dom Pedro assinando somente os documentos de algumas pessoas. Não, houve sim movimentos de separação. E a Batalha de Genipapo foi a mais gloriosa pra mim, porque as pessoas foram com a sua humildade e foram com a sua coragem. Vamos ver o professor Henrique fala um pouquinho sobre a Batalha de Genipapo. Você sabia dela? Bora lá? Não houve guerra de independência do Brasil. A independência do Brasil foi apenas um acordo político feito por Dom Pedro I, no caso, e algumas principais elites políticas, principalmente do triângulo formado entre Minas, São Paulo e Rio, com a participação de algumas elites políticas das outras províncias, e, portanto, a participação popular na independência foi zero. Não teve guerra de independência. Você talvez tenha aprendido assim. Pois é, isso é falso, isso é errado. Houve guerra de independência sim. Ela foi particularmente muito forte em alguns estados do Nordeste e também ao Norte. Houve guerra de independência em Salvador, Bahia, inclusive com combates bastante sérios. E houve uma guerra de independência, uma luta de independência em Belém. E hoje, no dia 13 de março de 1823, 13 de março, nessa data, ocorreu uma batalha particularmente cruel, particularmente terrível, trágica, infelizmente esquecida. Chama-se Batalha do Genipapo. Essa batalha ocorreu no interior do Piauí. Lá um comandante português não aceitou a independência do Brasil e tentou manter a região, não só do Piauí, mas a ideia de Portugal era tentar manter parte do Nordeste brasileiro, incluindo São Luís, incluindo Belém. Essa batalha foi uma batalha totalmente desigual. Tropas portuguesas, bem armadas, bem equipadas, na verdade não tão bem armadas assim, mas muito mais bem armadas do que as tropas brasileiras, que na prática eram formadas por sertanejos, mestiços de indígenas, vaqueiros, artesãos, pessoas muito, muito pobres, que lutaram com armas que tinham espingardas de baixo calibre, espingardas de caça, facões, enfim, armamento agrícola, e essas pessoas atacaram os portugueses num gesto de bravura suicida, praticamente todos foram mortos, mas os portugueses acabaram sendo, ganharam a guerra, né? Mataram a maioria dos brasileiros, mas conseguiram sair da região, e a parte interessante é que essa batalha está dentro de um leque estratégico grande, o tempo não dá pra gente falar sobre isso aqui, que manteve o norte todo do Brasil sob domínio brasileiro. Não fosse a Batalha do Genipapo, pode ser que uma cidade como Belém, muito importante, ainda permanecesse portuguesa, e aí a Amazônia poderia permanecer toda portuguesa, teria sido um outro país e não o Brasil. Portanto, o que é mais cruel na Batalha do Genipapo é o ato de heroísmo, bravura desses sertanejos, dessas pessoas muito simples, que lutaram porque queriam o Brasil independente, e sua memória foi esquecida, não sabemos sequer o nome dessas pessoas. Eu tô aqui, no fundo, com esse quadro muito bonito do Pablo Borges, que expressa a caatinga brasileira, e é uma homenagem que nós todos devemos fazer aos bravos sertanejos do Genipapo. E aí, descobrindo mais heróis da nossa independência, né? Todo o meu respeito a esses heróis. Sabe essa história? Não? Coloca aqui pra mim.